Shalom, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Romanos capítulo 9. Estou gravando uma posição diferente hoje aqui, né? E capítulo 9 até o capítulo 11, nós vamos tratar a respeito de algo que é discutido até muito nos dias de hoje ainda, que é a respeito da salvação de Israel, né? Então, Paulo vai mostrar aí os aspectos, né, que envolvem a salvação do povo de Deus, como está escrito lá no capítulo 11, né? Todo Israel será salvo, mas ele vai separar em que aspecto é isso, né? E também mostrando que os gentios precisam ter misericórdia do povo de Deus, né? Assim, invertendo-se um pouco os papéis, né? Mas não tirando a centralização do povo de Deus, tá? Outra coisa que a gente precisa entender é que Paulo tem o costume de estar ali, de certa forma, discutindo com indagadores ou pessoas que perguntam hipoteticamente, né? Então alguém poderia perguntar assim: poxa, Paulo, se Deus é todo poderoso e fiel, como está sendo descrito lá no capítulo 8, né? Quem poderá nos afastar do amor de Deus? Que as promessas de Deus seriam cumpridas? De repente, por que um número muito grande de gentios estão aceitando as boas novas, o evangelho, enquanto a maior parte dos judeus está rejeitando, né? Se Deus diz, por exemplo, em Jeremias 31, que o amor dele por Israel é eterno, né? Então, se o amor de Deus é eterno, como é que é possível, né? Tantos judeus aí de forma individual, né? E também a própria nação judaica, como é que eles podem aí, com tantas promessas que eles receberam, né? É, é, por que eles não estão aceitando Jesus Cristo, né? E aí, isso gera uma preocupação, né? Que aqui seria a seguinte pergunta: como é que nós podemos ter certeza que a promessa de Deus vai ser cumprida, né? Como é que nós vamos confiar na promessa de Deus, de que qualquer outra coisa criada não seria capaz de nos separar do amor de Deus, como está lá em 8:39, né? Então, Paulo vai tratar a respeito disso, né? E pode ser que isso seja uma dúvida também aí para ti, né? É, como é que vocês podem entender como é que o povo judeu está parte do evangelho, né? E pensando dessa forma, automaticamente nós estaríamos duvidando de Deus, né? A capacidade de Deus de cumprir as suas próprias promessas, né? Mas Paulo, ele vai, nesse exato ponto, nesse capítulo 9, né? Ele vai tratar com mais detalhes, né? De que forma que o judeu vai ser salvo, né? E como é que ele pode, de certa forma, vindicar Deus, né? Então vamos separar. O capítulo 9 ao 11 nós vamos tratar da seguinte forma. O versículo 1 até o versículo 6, Paulo vai introduzir o problema, né? Ou seja, ao rejeitar o evangelho, Israel, com suas muitas vantagens que são citadas, dá a entender que as promessas de Deus falharam para eles, né? Do 9:6 até o 11:32 nós temos a solução. Paulo vai mostrando qual é a solução para o judeu, tá? Nesse meio do caminho também, entre o versículo 6 e o versículo 29 do capítulo 9, Paulo vai mostrar que a culpa não é de Deus, né? Do versículo 30 ao 31, ou melhor, do 30 até o 10:21, vai dizer que explicitamente a culpa é de Israel, é do próprio Israel, né? Israel interpretou a Torá, né? Achando que deveria confiar simplesmente nas obras legalistas ao invés de ter fé. Isso que aconteceu, né? E aí o capítulo 11, principalmente o capítulo 11, do seu primeiro versículo até o último versículo, vai mostrar o seguinte: olha, Israel fracassou. Só que o fracasso de Israel não é permanente. Deus não vai rejeitar o seu povo. Ele vai cumprir as promessas que ele fez, né? E a promessa, o cumprimento da promessa ainda vai ser mais gloriosa,
Porque se Israel tropeçou temporariamente, Deus usou esse tropeço para trazer salvação para mim e para você. Porque se Israel tivesse aceitado Jesus ali, gente, Jesus não teria vindo para os não-judeus. Ele já teria sido feito rei de imediato. Era preciso que ele morresse. Era preciso que a humanidade tivesse a oportunidade de encontrar a salvação. Até para a justiça de Deus mesmo, né? Então, uma vez que todo Israel será salvo, e esse todo Israel nós vamos entender no decorrer do nosso estudo, né? O gentio ele não deve se vangloriar. Pelo contrário, ele tem que ter misericórdia, né? E é pela misericórdia dos cristãos que a salvação vai chegar no povo judeu. E isso nós precisamos compreender. Se a gente começar a levar mais a sério isso, nós aceleramos a vinda de Jesus, né? E nós devemos estar sempre ansiosos pelo retorno dele, né? Quanto mais breve ele voltar, melhor. Bom, e aí vai terminar os seus últimos 3 versículos ali do capítulo 11, né, com um hino de louvor, onde Paulo vai exaltar Deus, né, a grandeza do plano de Deus para o mundo, tá? Então, vamos para o nosso primeiro versículo do capítulo 9, né, onde Paulo começa a mostrar uma angústia muito grande, que ele poderia trocar de posição com os seus, ele gostaria de fazer, se fosse possível, qualquer coisa para que os judeus pudessem encontrar a salvação. E nesse ponto ele se aproxima muito de Moisés, porque se você lembrar, quando o povo de Israel fez lá o bezerro de ouro, Moisés orou para Deus, né? E ele orou mais ou menos assim, ó: esse povo cometeu um grande pecado e fez para si deuses de ouro. Agora, pois, eu te peço, perdoa-lhes os pecados, ou então risca meu nome do teu livro, né? Lá em Êxodo, no capítulo 32, né? E a resposta de Deus para Moisés foi: vou riscar do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai lá e leva meu povo, segue com o meu povo, eu terei misericórdia de quem eu quiser, né? E a gente sabe que ele fala que um anjo vai à frente do povo, e esse anjo ele é identificado como Jesus, né? E é interessante que na cultura judaica, quando a gente está no Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah, e no Yom Kippur, que é o dia do perdão, é normal dentro da liturgia judaica que você ore para que os seus pecados sejam perdoados e que seu nome continue escrito no livro da vida, né? E a gente sabe que Apocalipse, lá no capítulo 20, versículo 15, nos diz que aqueles que não tiverem seu nome escrito no livro vão queimar no lago de fogo e no lago de enxofre, tá? Então Paulo, ele se predispõe, se pudesse acontecer, a se colocar numa condição de maldição para que o seu povo pudesse ser salvo, assim como Moisés também ia se colocando numa condição de maldição, de ser riscado do livro de Deus, para que o povo não pudesse sofrer a punição. E Jesus Cristo fez a mesma coisa. Ele se fez maldito por mim e por você, morreu numa cruz que não era dele, era nossa, né? Então, nisso nós vemos muito amor, né? Isso é a prova maior do amor de Deus pelas nossas vidas, é ter entregado seu único filho, ter permitido que seu único filho, que teve vontade própria, ele fez por vontade própria, né? Pudesse assumir os nossos pecados e as nossas culpas naquela cruz. Então, isso é maravilhoso. Bom, então Paulo vai citar aí agora 8 vantagens de ser judeu, né? Mais uma vez, ele já havia citado algumas vantagens de ser judeu mais à frente, né? Em outro capítulo, no capítulo 2 principalmente, comecinho do 3 ali também. Mas quais são as vantagens que ele vai apontar? Eles foram feitos filhos de Deus, é a primeira vantagem, né? Isso está escrito lá em Êxodo, no capítulo 4, versículo 22, tá? A segunda vantagem, a Shekinah, né? A glória de Deus estava com eles. E aí o português acaba não dando o sentido adequado da palavra, porque Shekinah, na verdade, é uma glória vista, né? Era a glória a glória de Deus que podia ser vista, por exemplo, na nuvem, no deserto, quando o povo de Israel estava no deserto, na nuvem que ficava durante o dia e na coluna de fogo que ficava pela noite.
Então era algo que podia ser visto, né? E aí você ter a presença de Deus de certa forma visível era uma vantagem óbvia, tá? No sentido de conscientizar realmente o povo de andar nos caminhos de Deus, né? Isso é uma grande vantagem. Outra coisa, as alianças lhe pertencem. E quando fala de aliança, não fala só da aliança de Abraão, não, e nem da aliança só de Moisés, não, tá? Fala também da aliança de Jeremias 31, ou seja, a nova aliança. A aliança da graça foi dada aos judeus em primeiro lugar, né? Foi dada a eles. A quarta vantagem nós vamos dividir em duas partes, né? Que é a respeito da Torá. Primeiro, a própria lei em si, tá? Que contém as palavras de Deus, que dão direção, né, para que o povo judeu pudesse seguir. Pra vocês terem uma ideia, a Torá foi como uma constituição para Israel por 1.300 anos até Jesus. A Constituição americana está com 200 e poucos anos, né, da democracia padrão que a gente tem no mundo. Então, a Constituição de Israel é um negócio, né, antiga, né, que hoje já não é mais assim, né? Mas era algo de muito tempo. Então eles tinham a direção dada pelo próprio Deus. Por isso você não pode demonizar a lei foi dada pelo próprio Deus, né? E o segundo, também mais importante, é o próprio ortoga da Torá, o próprio momento em que a Torá foi dada, né? Aquilo mudou o destino de um povo, né? A partir dali, Deus tirou do Egito, Deus abriu o mar, né? Deus levou em segurança, mostrou todo o seu poder, mas a partir dali, né, ele fez a primeira salvação, que eu gosto muito desse exemplo, porque Deus primeiro tirou o povo do Egito, nós vamos entender Egito como pecado, e depois é que ele deu a lei. E quando nós nos tornamos cristãos é a mesma coisa. Você primeiro é liberto, primeiro você é livre do Egito dos pecados, Deus abre o mar vermelho diante de você. Agora que você chegou, assembleia, né? Kahal, em hebraico, igreja, agora vamos aprender a andar. Então tem dois caminhos, você anda certinho, bonitinho, ou pode ser que alguma praga do deserto também te pegue. Então, no momento em que Deus deu a Torá para Moisés, no Monte Sinai, né, o divino, o Deus, a eternidade, ela meio que entrou dentro do tempo, ela passou a ser temporal, né? É como se Deus fizesse presente, a justiça de Deus estivesse ali diante dos homens, para que eles pudessem seguir o caminho, né? Isso é muito forte, né? Isso é superado basicamente pela encarnação de Jesus, né? Pela ressurreição, tá? Encarnação no sentido dele vir, tá? Deus vir à Terra, não é encarnação de espírito não, tá, gente? Encarnação de Deus ter vindo à Terra, né? Ser morto e depois ressurreto, tá? Outra coisa também, a adoração no templo. Gente, por mais difícil que seja de entender na sociedade de hoje, o templo não era simplesmente só um lembrete para o povo, não. O templo era o lugar onde eles podiam ter a sobrevivência diária deles. Era o local onde os pecados, de certa forma, eles eram perdoados até que chegasse a expiação final por Jesus Cristo. O sangue de Jesus perdoou dos pecados. O sangue dos animais cobria, a gente chama de caparrá, fazia uma cobertura em cima da pessoa. Não era suficiente, mas minimizava. Era como se você tomasse um banho de lenço umedecido. Não é a mesma coisa que o chuveiro, mas ameniza. Então, a adoração no templo era algo importante. A sexta vantagem, as promessas. A promessa de redenção, a promessa de reconciliação, a vitória final, né? O Messias, tudo isso foi feito para Israel, né? Deles são os patriarcas, era a sétima vantagem. Abraão, Isaac e Jacó, foram eles que receberam as promessas anteriormente, né? E Deus garante o cumprimento dessas promessas a eles, né? Então eles são descendentes direto deles, né? E, por fim, a ascendência física, ou seja, o Messias veio deste povo, pertence a esse povo, tá?
E isso é uma vantagem acima de todas as outras, porque ele está no controle de todas as coisas, né? Ele é o maior das 7 vantagens. Então, o Messias veio para eles. Mas a gente sabe que houve um problema no meio do caminho, né? Houve um problema no meio do caminho para Israel. E a gente começa a ser indagado, olha, Paulo indaga ali, né? Ele vai se indagando se a palavra de Deus havia falhado, né? E aí nós vamos abordar a primeira parte, né, do capítulo 9 ou capítulo 11, né? Que se trata do seguinte: será que Deus tem alguma culpa, né, por Israel rejeitar o Messias em algum momento, né? E esse ponto de partida, gente, ele é lógico, né? Porque você começa a questionar a capacidade de Deus de cumprir as suas promessas. E aí você levanta uma questão, né? A passagem que estabelece a soberania de Deus mesmo, sabe? A justiça, a misericórdia de Deus, né? E aí Paulo vai mostrando, olha, essas promessas, elas são específicas para uma semente limitada, né? Ou seja, ele vai explicando no decorrer do capítulo que essa semente de Israel, por qual Deus cumpre as suas promessas, né? São os remanescentes, né? Que vai estar lá no versículo 27 ao versículo 29, né? E, de certa forma, isso se aplica também a alguns gentios que não faziam parte de Israel e agora fazem. E ele vai explicar a respeito de Isaac, né? Então ele vai mostrando pra gente, olha, a palavra de Deus ela não falhou, né? Quem falhou, na verdade, foi Israel. Ou seja, traduzindo, aqueles que são de Israel, mas que, na verdade, não são de Israel, porque não fazem parte de uma aliança. E ele vai colocando especificamente várias situações, como, por exemplo, a própria desobediência. Segundo a palavra de Deus, em determinados casos de desobediência, o indivíduo ele podia ser eliminado do povo de Israel, tá? Então, você não deve ter pressa, como muitas pessoas têm ao ler o capítulo 9 ao capítulo 11, de que Deus está rejeitando os seus filhos, que não há lugar para Israel no mundo que há de vir. Não, ele começa a explicar para a gente, olha só, as promessas, elas vão se cumprir, mas elas vão se cumprir na semente de Abraão. E ele vai explicando, né, quem deve ser considerada a semente para fins de promessa. Isaac. Aí há a discussão, Isaac e Ismael, mas Ismael veio primeiro, mas Deus escolheu Isaac. E ele começa a citar a situação de Rebeca, mostrando que Rebeca tinha 2 nações no seu ventre, o mais velho, Esaú e Jacó. Mas Deus escolheu Jacó. Porque olha só, você poderia falar assim, Ismael era filha de Agar. Então, automaticamente, Deus escolheu Sara, o filho de Sara. Mas e Rebeca? Rebeca teve 2 filhos gêmeos, ou seja, que vieram de uma mesma relação sexual com seu marido Isaac. Mas Deus escolhe quem? O mais novo. Deus escolhe, antes deles terem nascido, antes deles terem feito qualquer coisa que eles pudessem ter mérito naquilo, né? Deus escolhe Jacó. Então, cria-se, Paulo vai mostrando o entendimento de que, independente das ações que nós temos, eu, Juliano, você, independente das ações de Esaú, independente das ações de Jacó, Deus tem os seus chamados, Deus tem as pessoas que ele escolhe, tá? E então ele vai contradizer a lógica que o mais velho é quem deveria levar aí a promessa, né? Ele vai escolher o mais novo, né? Nós vamos ver na Bíblia falando que amei Jacó e odiei
Esaú, tá? Esse odiei é amei menos, tá? É o sentido da palavra no original, é amei menos, não é simplesmente odiar, tá? E esse texto não se refere somente a Jacó e Esaú, também à posteridade, ou seja, os que vieram depois, os filhos de Jacó, os netos, bisnetos, até chegar, né, na geração de hoje, tá? Nós vemos lá em Deuteronômio, no capítulo 2, o Deus castigando aí os edomitas, né? No livro de Obadias também é a mesma coisa, tá? E aí você pode fazer uma pergunta assim, poxa, mas como é que pode um Deus tão amoroso odiar? Te convido a ler Salmo 139, 21. Te convido a ler o versículo 22 também. Versículo 21 e versículo 22, tá? E aí, alguém pode se perguntar assim, poxa, mas é injusto Deus fazer isso, né? Ele está tomando partido aí, não é justo. Então quer dizer que Esaú pode chegar para Deus e falar assim, o Senhor está sendo injusto, o Senhor está sendo injusto. O Senhor não está me dando opção de escolha. E aí Paulo responde, de jeito nenhum, né? Aí nós podemos citar, por exemplo, Deuteronômio 32, versículo 4, que diz assim, Ele é a rocha, suas obras são perfeitas porque todos os seus caminhos são justiça. Deus é verdade, não há nele injustiça, é justo e reto. Então não há injustiça em Deus. Quando Paulo cita Êxodo, no capítulo 33, versículo 19, Paulo ressalta a misericórdia de Deus e também a sua soberania, tá? E também a sua justiça nesse contexto. Então, embora Deus tenha o direito de odiar quem ele quiser, modo que ele quiser, né? Isso não depende dos esforços humanos. Por isso que às vezes as pessoas, poxa, mas fulano matou muito e hoje ele tá aí, tá na igreja, tá bem. Aquilo que ele fez, de certa maneira, não vai fazer com que Deus o odeie, né? Porque Deus também tem misericórdia, Deus também tem compaixão. Muita gente gosta de usar o atributo da misericórdia como sendo maior do que o atributo da justiça de Deus, tá? Isso dá uma falsa esperança de que você pode fazer o que quiser e que Deus vai te perdoar e que Ele não vai castigar os pecados. Ele vai castigar os pecados, sim, se você o continuar fazendo, se você não entregar a sua vida para Jesus, né? Paulo vai apresentando ali, para aqueles que estão lendo a carta, justamente Jesus, o Messias. Por que ele está apresentando Jesus e Jesus é o centro ali para ele? Porque Jesus é a combinação perfeita da justiça perfeita de Deus e da sua misericórdia. Porque Jesus, quando vem, ele está pagando os seus pecados. Deus está cobrando os pecados dele. Está sendo justo, porque Deus odeia o pecado. Mas ao mesmo tempo ele está te entregando a misericórdia. Quando Jesus faz isso por você e faz isso por mim. Então Paulo vai mostrando aí, falando a respeito do faraó, né? Sobre o endurecimento do coração de faraó. Essa posição, para mim, as minhas costas estão uma beleza, né? Então, ele vai dizer assim, ó. Eu vou endurecer o coração de faraó, tá? E através do endurecimento do coração de faraó, eu vou livrar Israel do pecado, da morte e da escravidão. Aí você pode perguntar assim, poxa, mas coitado de faraó, faraó merecia isso, né? Não, talvez sim ou talvez não. O que vocês acham? Aí é que tá a coisa, gente. Deus é eterno. Ele sabe as decisões que você vai tomar. O plano dele é perfeito. Todas as variáveis e as incógnitas que podem surgir pelo caminho já estão resolvidas.
Ele sabe a decisão que você vai tomar. Ele sabe que você vai falhar. Ele sabe que alguns vão se perder, por mais que ele entregue inúmeras oportunidades no caminho. Inúmeras oportunidades no caminho. Então, o que Deus fez foi pegar a teimosia, né, do faraó para libertar o povo de Israel. E agora ele está pegando a teimosia do povo judeu e não aceitar Jesus para fazer o quê? Ter misericórdia para conosco, para os não-judeus. E quando ele diz endurece meu coração, né? Você pode perguntar, então a culpa não é minha, ele que endureceu o meu coração. Mas ele está falando de quem? De Faraó. E ele fala logo assim, ó, quem é você para poder colocar Deus em xeque? Quem é você para poder objetivar Deus? Né? E aí Paulo vai responder? Não, Paulo vai dar a oportunidade ao próprio Deus de responder. Por isso ele cita Isaías no versículo 20, né? Usando lá a imagem e usando também a imagem do oleiro e do barro lá de Jeremias no capítulo 18. Então, gente, Paulo ele não está fugindo aqui da questão da soberania de Deus, ao ponto dele fazer uma massa de barro para honra e uma massa de barro para desonra. Ele não está fugindo. Vocês podem ver que ele continua seguindo um mesmo caminhar. E aí tem uma frase do Rabino Akiva, um rabino muito importante, responsável pelo o surgimento aí do judaísmo rabínico, né, que é o judaísmo como tem o de hoje aí, um dos principais. E ele diz assim em Avot 3,15: tudo é previsto e o livre-arbítrio é dado. É uma frase muito interessante. Então Deus sabe de tudo isso. E aí quando você pega a história de Faraó, você vai ver que Deus dá oportunidade para ele se arrepender até a quinta praga. Só depois da quinta praga é que vocês vão ver o coração de Faraó sendo endurecido. O próprio Faraó permitiu que isso acontecesse. Deus continua desejando que todos abandonem o pecado e voltem para ele, gente. Deus não quer endurecer o coração de ninguém. Mas acontece que a gente às vezes se afasta tanto de Deus que nós chegamos a esse ponto. Nós chegamos a esse ponto. Então, Deus não deixou de ter misericórdia de Faraó. Faraó fez a sua escolha também. Amém? Bom, vamos seguindo. Nós vemos a temática da salvação de gentios e judeus, já estavam citados lá no capítulo 1 até o capítulo 4, a gente já tem aí esse contexto aí sendo explicado, né? E também mostrando que Deus irá cumprir suas promessas com o povo de Israel, tá? Assim como Deus também chamou, né? Nós que somos gentios aí, que nós também éramos merecedores de punição, né? Nós deveríamos estar em destruição, né? E Deus usou Israel, né? A frieza de Israel e não aceitar o Messias, para tornar conhecidas as riquezas da glória dele sobre a gente, tá? Mas nós vamos ver que lá no capítulo 11 ele vai mostrar que essa misericórdia vai ser voltada para Deus. Então, entenda nesse primeiro momento o seguinte: Deus estava com Israel. As nações do mundo estavam separadas. Jesus vem para os seus. Mas acontece que para que a misericórdia de Deus pudesse alcançar todo mundo, esse Messias tinha que morrer, ressuscitar. E aí, agora, a palavra dele, o conhecimento deste rei, precisa alcançar todo mundo. Então, Deus meio que fecha os olhos para Israel aqui um pouquinho, para que a misericórdia pudesse alcançar os demais, mas depois ele vai voltar os olhos para cá de novo. E eu tenho para mim, isso é meu, tá? É um aspecto de fé meu, não estou dizendo que isso é palavra de Deus, não estou dizendo que isso está escrito na Bíblia. Mas eu acredito que o verdadeiro discípulo do Messias é aquele que age como Messias. É aquele que é visto por os outros como uma imagem do Messias, não aquele que simplesmente fala. Então, muitos que não conheceram Jesus
pegando aqui no Novo Testamento, lendo, tendo conhecimento, muitos talvez encontrem. Então, muitos deles talvez nós encontremos lá no milênio, né? Não sei. Deus sabe de todas as coisas, a misericórdia dele e o julgamento dele é infinitamente perfeito. Então não dá para a gente querer discutir, tá? Bom, aí Paulo vai fazer algo bem interessante aqui, porque agora ele vai citar Oséias e vai citar Isaías 2 vezes. Então, quando ele começa a citar Oséias, é interessante que esse texto de Oséias, né, no capítulo 2, diz assim, ó: a quem não era meu povo, chamarei meu povo, a quem não era amada, chamarei amada. E no mesmo lugar em que ele foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos de Deus. Isso aqui não está falando de gentio, não, está falando de judeu. Está falando pro judeu, né? Eram judeus que estavam longe de Deus, né? Aquele que não era meu povo, aqueles judeus que estavam afastados, vão ser chamados novamente de meu povo, né? Aquele que não era amado, chamarei também de amada. Então, Paulo pega esse caminho, né? Só que quando você lê o começo do capítulo de Oséias, capítulo 2, um pouquinho antes daqui desse texto, vai estar escrito lá, né, que o povo de Deus é como a areia da terra, os grãos de areia, né? E é exatamente esse o caminho que Paulo vai usar. Olha só, então peraí. Lembra que toda vez que você vê um versículo citado na Bíblia do Antigo Testamento, leia o capítulo todo para você entender qual é o contexto, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui Oséias falando que o povo de Israel é incontável como os grãos de areia da praia, né? E que o povo vai ser chamado de novo de povo. Aí Paulo vem logo depois e fala assim, ó: ainda que o número do povo de Israel seja tão grande quanto o número dos grãos de areia, ou seja, que foi Oséias citou lá no começo do capítulo, né? Apenas o remanescente será salvo, porque Adonai cumprirá sua palavra na terra com certeza e sem demora. E aí ele cita Isaías de novo, né? Se Adonai Tsavot, né? Adonai, o Senhor dos Exércitos, o justo, não nos tivesse deixado uma semente, nós nos teríamos tornado como Sodoma e estaríamos parecido como Gomorra, né? Então ele toca aí nessa questão da semente, né? Ele toca na questão do remanescente. Então nós estamos começando a compreender o que Israel que será salvo, né? O que é o remanescente no sentido geral, né? E essa semente automaticamente é ligada ao remanescente, tá? E isso vai encerrar aí, de certa forma, a parte 2 do capítulo 9 até o capítulo 11, tá? Que fala aí basicamente sobre a rebeldia de Israel. E aí agora, nessa segunda parte, né? Essa termina a primeira parte, agora a segunda parte, né? Paulo vai deixar o papel de Deus na rebeldia de Israel e vai começar a voltar para o aspecto humano da coisa, né? Então, a maioria de Israel ignorou a vinda do Messias na sua primeira vinda, tá? Porque eles não compreendiam que a lei, né, a Torá, era preciso ser interpretada com fé. A primeira exigência da Torá é que você deve confiar em Deus, é que você deve fazer com fé, e não simplesmente com obras à parte de Deus, de forma legalista, tá? Então Israel ele tinha um alvo certo, porque a Torá dava a ele um alvo certo, porém eles encontraram um caminho errado, tá? E aí o capítulo 10, né, que você não pode separar na leitura do capítulo 9, tá? Até te aconselho depois de ler 9, 10 e 11 em sequência. Não dá para separar muito para você compreender o que está sendo falado, né? O capítulo 10 vai mostrar qual foi o equívoco de Israel, né? E a prova que não havia justificativa para eles, tá? De não aceitar. Que a culpa é de Israel. A culpa é de Israel. Tá? Isso não pode ser só porque eu amo o povo judeu, não quero dizer que a gente pode ficar passando pano, tá? Então, para que a gente possa entender essa próxima parte, é de fundamental importância, tá? Você entender que a lei de Moisés, a Torá, né, ela, a exigência dela é que você tenha fé e não simplesmente
obras. A aliança da Torá não é simplesmente só por obras, tá? Mas ela é na fé, na confiança em Deus. E aí muitos comentaristas, né, do Novo Testamento entendem que Paulo, a partir dali, do capítulo 10, vai começar a apresentar dois caminhos, né? O caminho da aliança da lei, o caminho da aliança da graça, e vai mostrar que a graça é superior à lei, tá? Mas isso, de certa forma, é insultar a Deus, porque Deus foi quem deu a lei. Quer dizer que Deus deu algo para brincar com o povo de Israel? Para fazer o povo de Israel de bobo? Não, não foi isso. A lei, ela é espiritual. A lei, no versículo 31, nós vamos ver lá no capítulo 10, que a Torá oferece justiça, dada por um Deus justo. Então você não pode simplesmente analisar como dois caminhos e um é superior. É claro que a salvação é mediante a graça, mas a justiça é baseada na própria lei. Tanto é que a lei de Deus fala o quê? Que tem que ser sangue derramado. Jesus cumpriu a própria lei. Então a lei não tem justiça seria um equívoco tremendo. Tanto é que o versículo 30 ao 32 já bota assim, portanto, lembra do portanto? Né? O que nós devemos concluir? Mas Israel, que buscava uma lei de justiça, não alcançou. Por quê? Porque não foi pelo caminho da fé, mas sim pelo caminho das obras, e aí obras de forma legalista, tá? Então, ficar me mexendo por causa da minha coluna. E aí a gente precisa se perguntar, qual vantagem que Deus teria de levar o povo de Israel a passar por uma distração com a lei, né? Então, gente, a Torá de Deus, né, que a gente chama de Torá de Moisés, né, porque foi dada a Moisés, mas foi escrita, né, dada pelo próprio Deus, ela oferece justiça em pelo menos 4 sentidos. Ela é derivação da justiça do próprio Deus, né, que é a definição e que exige e oferece todo um contexto, tá, de que essa mesma fé que a gente tem no dia de hoje, na fé que a gente observa aqui no dia de hoje, também pode ser alcançada lá, mas mediante o Espírito de Deus, tá? Então a gente não pode simplesmente separar, tá? A Torá de Moisés, ela tá baseada na fé, e isso é preciso que a gente entenda, né? Por que você não faz mais o que você fazia antes? Porque você hoje entende que está errado, porque você ama Deus e não quer mais fazer. É isso que tem que ser feito. Mas a partir do momento que você bate no peito para poder falar, não, eu fiz porque eu sou assim, porque eu sou assado, é como se você estivesse pedindo para Deus assim, olha, Deus me louve porque eu sou capaz de fazer aquilo que está escrito na sua lei, pela força do meu braço, né, pelo meu poder, tá? Então isso é muito comum. Muita gente, até no nosso meio hoje, diz que confia em Deus, mas de certa forma esse Deus não é aquele que enviou o seu filho Jesus Cristo, né? Ele confia em Deus numa própria imaginação, tá? Um Deus que não existe. Você tem na palavra de Deus a definição do que Deus considera como justiça, mas você rejeita isso tudo aqui. Você fala, não, eu acredito em Deus, mas eu acredito em Deus do meu jeito. Ou seja, você pega Deus e coloca dentro de um molde, como se você tivesse poder para pegar Deus, o Todo-Poderoso, e colocar do jeito que você quer, tá? E isso, no final das contas, é o que acontece, né? Naquilo que está escrito no versículo 32 a 33, já está escrito também lá em Mateus, né? Salmo 118, 22, a pedra que fará as pessoas tropeçarem, né? Dita por Isaías no capítulo 7, aquele que será chamado de Emanuel, né?
Então, aqueles que confiam em Jesus e que seguem a sua verdade plenamente, esses não serão humilhados, ou seja, não serão frustrados e envergonhados no dia do juízo. Eu espero que vocês tenham compreendido. Deus abençoe sua vida. Shalom.